neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nossa fé sem as obras é morta. Foi assim que o Senhor ensinou. Se o amor realmente não há, nem as obras, nem a fé tem valor. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Minha fé pode ser intensa e é capaz de até montes transportar. Sem amor nada posso fazer, só o amor pode a fé consagrar. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. As obras de Abraão estavam expressando a fé que ele tinha na promessa de Deus. Ouvintes, nós citamos as Escrituras na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, não por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras para que ninguém se glorie. Verso 9. Muito bem. Parece que São Paulo está em choque com o que disse São Tiago. Porque Paulo disse: pela graça sois salvos, não pelas obras. Ele diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é por meio da fé. Agora Tiago disse que através de suas obras ele mostraria sua fé. Sim, isso está muito certo. Não há choque algum. Paulo justificou Abraão pelo que Deus viu em Abraão, enquanto que São Tiago justificou Abraão pelo que o homem viu em Abraão. Então você vai entender que os Atos dos Apóstolos, por exemplo, os atos, os feitos dos apóstolos, as obras dos apóstolos, testificaram perfeitamente do que estavam nos apóstolos. As obras de Jesus testificaram daquele que estava em Jesus. As obras da igreja testificam daquele que está nela, porque é o que está nela é que está fazendo as obras. Jesus disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então vamos chegar a uma conclusão entre Paulo e Tiago. Você não tem feitos, obras, para ser salvo. Você tem obras de cristãos porque você é salvo. Salvo pela fé. Então, o que Paulo disse não está em choque com Tiago. Ele disse que você é salvo pela fé. Agora, Tiago não disse que você é salvo pelas obras. Tiago disse que pelas obras a gente pode provar a fé que tem. Isto quer dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não se pode crer na promessa de Deus e ter atos, obras, como a de Abraão. Então Paulo foi justificado por fé, como Abraão, como todos os crentes. Abraão creu em Deus. Isso foi o que Deus viu nele. Antes de lhe dirigir a promessa, Deus viu que havia fé em Abraão para receber aquela promessa. Deus é onisciente. Deus não iria colocar pérolas no focinho de um porco, porque é a expressão de Jesus: não lançai as vossas pérolas aos porcos. Quer dizer, Deus não daria uma promessa tão grande e viria a um homem que não cresce, no qual ele não visse uma fé suficiente para aquilo. Você pensa que Deus vem dar essas promessas sobrenaturais para as pessoas que estão querendo ver as coisas de Deus somente pelos olhos naturais, pelos sentidos naturais? Não. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E para verem as coisas, para usufruirmos das coisas que podemos ver, essa é uma fé comum. O joio usufrui, o trigo usufrui, da chuva, do sol. Mas tem uma coisa: para usufruirmos das bodas do Cordeiro, do milênio, morarmos na cidade santa, isso não é pelo que fazemos através da nossa capacidade, das nossas maneiras aqui na terra, não. Isso é uma promessa como veio a Abraão. Agora, vejamos, Abraão creu em Deus. Isso foi o que Deus viu nele. Porém, logo quando ele foi atuar como se já estivesse feito, isso foi o que o homem viu nele. Então, Tiago, em outras palavras, está dizendo:
O homem pôde ver, através das obras de Abraão, a fé que ele tinha em Deus. As obras de Abraão estavam expressando a fé que ele tinha na promessa de Deus. Recordem, Abraão tinha 100 anos de idade quando o filho veio. Sara tinha 90. Eles estavam bem avançados na idade, já haviam passado da idade de ter filhos por muitos anos. E eles haviam vivido juntos como marido e mulher desde que eram jovens e não haviam tido filhos. Porém, ainda assim, Deus viu que aquele homem naquela idade tinha fé suficiente para receber uma promessa tão impossível aos olhos naturais. Era impossível ou não era? Sim, aos olhos naturais. Que qualidade de fé nos levará ao rapto? Somente essa que atende os nossos sentimentos? Aos nossos sentidos naturais? Não, não é essa qualidade de fé que nos levará no arrebatamento. Nem mesmo esta fé que cura um câncer nos levará no arrebatamento. De maneira alguma. É o poder da ressurreição. É uma fé diferente. É uma fé especial. É uma fé contra toda a razão, contra todos os sentimentos. Agora, Deus não dá essa fé. Ele não dá essa promessa a quem não tenha essa qualidade de fé. Isto é certo. Como Deus poderia fazer uma promessa a um homem que iria dizer: bom, se eu não tive filhos, quando eu e minha esposa estávamos no tempo de alcançarmos filhos, vamos dizer, se viesse a promessa que Sara ia abrir sua madre, quando ela era nova ainda, eu poderia crer. Mas agora, depois que já estamos velhos, com todos os costumes naturais cessados, Deus não viria a Abraão se Abraão não tivesse uma fé para receber aquela promessa. Isto deve ficar guardado no seu coração. Deus não viria a Maria para aquele fim. Deus não viria a outros para aquele fim que ele veio. E Deus não virá para a sua igreja para esse fim, arrebatar, levar no arrebatamento, porque isso é uma fé tremenda. É uma fé gerada na grande central elétrica de Deus. É uma fé gerada pelos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, que o 7º anjo viria revelar. Os 7 trovões que você encontra no Apocalipse, que você encontra logo depois das 7 eras da igreja, é que gerará essa fé. É a revelação desses trovões que gera a fé para o rapto, para o arrebatamento. Então, vejamos, Sara teria morrido quando ela descreu naquela promessa, estando atrás da tenda, se ela não estivesse em Abraão, que é seu esposo. Deus teria matado a Sara, porque ela sorriu, descrendo de si mesma, de suas possibilidades. E a igreja que não está em Cristo está morta, porque ela não creu na mensagem sobrenatural do dia. Ela está morta porque ela não está no esposo. Ela está no poder nacional. Ela está no poder mundial. Ela está no poder monetário. Ela está no poder social. Ela está no poder religioso. Herodias estava no poder de Herodes. Jezabel estava no poder de Acabe. Mas Sara estava no poder de Abraão. Por isso ela não morreu. Por isso ela não foi fulminada naquela hora. E essa é a razão de não termos sido consumidos e estarmos aí imergidos na confusão religiosa do dia. É porque estamos em Cristo, por predestinação.
Ninguém vem para esta mensagem porque quer, isto é, o verdadeiro eleito. Ele vem por predestinação de Deus. Abraão creu na promessa, ele creu nela, ele preparou tudo para o cumprimento daquela promessa, para o nascimento do menino. O velhinho, dizendo assim: ora, nós vamos ter um menino. Então aquilo causava zombaria, causava crítica, causava escárnio. Veja, um homem tão bom como foi ele, tão reto, mas andou muito separado dos nossos sistemas, ficou doido, ficou louco, está caduco, dizendo que Deus lhe apareceu para dizer que eles vão ter um filho e que ele vai ser pai das nações e coisa e tal. Se eles não tiveram quando eram novos, não deu conta, agora que vão dar. Se eles não dão conta de fazer essas grandes coisas que estamos fazendo aqui, eles vão no arrebatamento. Veja só, vejam, isso foi o que Deus viu em Abraão. Foi um velho se preparando para receber um menino, para receber o filho, com todos seus costumes cessados, a igreja, a Sara, lhe chamando de Senhor, com todos os costumes sociais cessados. Sim, ela não tinha mais nenhuma sensação, não tinha mais nenhuma emoção para que pudesse alcançar um filho. E é a esta igreja que vem o filho, que vem o segredo dos 7 trovões. Essa gente que está aí atrás de emoção, de sensação mesmo através da mensagem, pode ser que esteja em processo para alcançar uma fé especial. O profeta diz isto. As pessoas têm emoções e tratam de operar por emoções. Ele afirma: isso não funcionará. Ora, isto é assim, diz o Senhor. Isso não funcionará. Você vê que Jesus foi concebido por Maria fora de qualquer sistema humano de sensação, fora do sistema sexual, fora da sensação natural. Um óvulo foi fertilizado por Deus e veio ao ventre de Maria. Maria não ofereceu nada, senão um receptáculo, senão um ventre, para que Deus viesse como mistério da piedade, não como mistério de 3 pessoas, mas mistério da piedade, porque o outro mistério é da iniquidade, mas este de Deus em carne é da piedade. Deus se manifestou em carne, esse é o mistério da piedade. E Maria não teve nenhuma sensação para conceber aquele menino. E quando a promessa veio a Abraão e Sara, eles não tinham nenhuma sensação humana, eles não podiam ter nenhuma emoção combinando com aquela promessa, para dizer: bom, nós estamos em tempo de termos um filho, basta o Senhor nos abrir a madre, nós estamos fortes, nós temos potência, nós temos tudo, nós estamos funcionando em dias. Está tudo na perfeita ordem. Todo o sistema nosso está vivo. E o Senhor pode então nos mandar o Filho. É assim que a igreja natural está crendo na vinda de Jesus. Temos feito grandes coisas, temos feito grandes obras, temos feito isto e aquilo outro. Estamos esperando a volta de Jesus e Ele vai nos levar porque fizemos grandes coisas aqui na terra. Não, o que fez Abraão? Tendas. O que fez Abraão? Um criador de gado ali separado, de ovelhas, com uns servos que apenas dispunham de uns facões, de umas enxadas e de coisas assim. Mas ele tinha uma coisa diferente de Ló. Não estou falando mais diferente do mundo. Ele tinha uma coisa diferente do justo Ló. Para começar, você veja a posição em que estava Abraão, o local onde vivia Abraão, e veja onde o justo Ló estava gemendo. Por que ele estava lá dentro gemendo?
foi a sua própria escolha. E ele estava ali governando, ele estava sendo uma bênção de Deus, porque um governador que era justo, ele ficava na porta da cidade julgando. Estava ali um representante do Evangelho, posto por Deus, e os crentes diziam, graças a Deus, que nós temos um homem justo lá em cima, um representante do Evangelho. Oh, mas está certo, vocês não sabem que vocês ficarão todos cegos, sodomitas. Sim, vocês não sabem disto, e que essa própria igreja olhará para trás, se transformará numa estátua de sal, e que estas filhas de Ló não gerarão outra coisa senão sistemas moabitas, para pôr em tropeço diante de Israel mais tarde, pelo falso profeta Balaão? É isso que essas igrejas têm gerado. Filhas de Ló, gerando sistemas, e uma sai da outra, renovada daqui, renovada dali, mas tudo moabitas. Esta é a grande verdade, à luz da palavra. Isso não pode ser suportado com um argumento, resistido com um argumento reto, justo, passivo, pela palavra de Deus. Isso tem que ser resistido com argumentos falsos, com injúrias, com artimanhas, com coisas que sempre a falsa igreja usou. É com o poder material, é com o poder natural que ela resistirá a esta mensagem, porque ela não tem o poder de Deus para resistir a esta mensagem. Herodias não tinha o poder de Deus para resistir a João Batista. Ela tinha o poder de Herodes para cortar a sua cabeça. Jezabel, pintada, de cara pintada, de unhas pintadas, não tinha poder de Deus para resistir a Elias, para resistir a Micaías. Ela tinha muitos doutores em teologia lá em cima. Ela tinha muitos pregadores. Ela tinha muitos homens de Deus, entre aspas. E tinha o poder de Acabe. Sempre foi o poder que ela vai usar contra a verdadeira mensagem. Mas Abraão, o que tinha ele? O que tinha Abraão para vencer os 5 reis e voltar e tomar a ceia com Melquisedeque? Você está vendo agora qual é a sua posição? Você é justo? Está gemendo por causa do pecado de Sodoma e de Gomorra? É Ló? Abraão não estava gemendo com coisa alguma. Abraão estava lá fora comendo um novilho cevado sob a promessa de Eloí. Ele era um filho de Deus para um determinado fim. Sim, ele falava do Pai que geraria o Filho. E essa é a posteridade, é Cristo. Disse São Paulo, que Deus te abençoe no seu posicionamento. Você não é simplesmente um justo que fica aí gemendo pelo mundo, tentando fazer um serviço de consertar o mundo. Não há conserto para o mundo, meu irmão. O conserto que há para o mundo está naquele batismo do fogo. Isto sim, e na intervenção divina para o milênio. Esse é o conserto real. Essa é a renovação da terra. Oh, que Deus te abençoe nesta posição agora. Isto é o gozo do Espírito no seu coração. Isto é a fé verdadeira. Isto são as obras verdadeiras do Espírito Santo. Deus te abençoe nesse instante com esta bênção desta palavra. A palavra de Deus no seu coração. A promessa que veio a Abraão está no seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas.
Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaclodafebrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernaclodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para Vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Senhor, tu és o grande oleiro, e eu vi o barro em tuas mãos. Faze de mim um lindo vaso, sem defeito, santo.
estando em tua forma, serei vaso no além. Quando eu deixar a forma, vou ornar Jerusalém. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas tu podes me usar. As obras mostram que a fé já tem tomado controle. Sim. Por exemplo, as obras, os atos de Abraão, de Noé, de Moisés, mostraram que a fé daqueles homens na palavra de Deus, na promessa de Deus, havia tomado controle de suas vidas. O exemplo de Abraão é tomado nas Escrituras por São Paulo a ponto de classificar a todo genuíno crente, todo verdadeiro cristão, de filho de Abraão, descendência de Abraão, aos Gálatas capítulo 3. Isto porque as obras desta gente mostram que a fé já tem tomado controle de suas vidas. Como as obras, os passos, a obediência de Abraão, a sua vida mostrou que a fé na promessa de Deus controlava o seu coração, as suas decisões, os seus passos. Passos decisivos em relação a si próprio, passos decisivos em relação a parentes, deixando toda a sua parentela. Passos decisivos, como no caso da decisão ali com Ló. Ali ele teve que dar um passo decisivo. Mesmo em relação à sua esposa, ele teve que tomar um passo decisivo. E por último, até com a própria promessa de Deus, ele destruiria o seu testemunho. Isto é, mataria o seu próprio filho. Mas todas essas atitudes, todos estes passos, estavam provando que a fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, havia controlado a sua vida. Ó meus ouvintes, ó filhos de Deus, encaremos isto como quem necessita da verdade. Nós precisamos de conhecer a verdade como ela é, porque somente isso nos trará perfeita liberdade. Não confundam liberdade da carne, podendo se vestir, se portar da maneira que bem entende. Não confunda esse direito laodiceiano, que Laodiceia quer dizer direito dos povos. Laodiceia quer dizer mulher. Laodiceia quer dizer
que você pode fazer o que quiser. Mas não confunda essa liberdade da carne com a liberdade do espírito, com a liberdade espiritual. Quando nós somos livres espiritualmente falando, nós somos presos carnalmente falando. Nós ficamos presos, retidos, confinados. Isto porque a carne perde a guerra para o espírito. E quando um país perde uma guerra, ele fica escravo daquele que venceu a guerra. A Bíblia diz que aquele que é vencido se torna servo daquele que venceu. Isto é certo? O homem tem se tornado servo do cigarro, porque ele foi vencido pelo cigarro. O homem tem se tornado servo da mulher, porque ele foi vencido pela mulher. Ele foi vencido pelo sexo. O homem tem se tornado servo do dinheiro, escravo do dinheiro, porque ele foi vencido pelo dinheiro. O homem tem se tornado servo da popularidade, da política, da fama. Por quê? Ele tem se tornado servo, escravo destas coisas. Mas olhando para o homem espiritual, nós vemos um Abraão libertado de todas estas coisas. E estas coisas vindo a ele de uma maneira completamente diferente. O próprio alimento e as riquezas que ele teve chegaram a Abraão de uma maneira totalmente diferente da maneira que elas vieram ao justo Ló. Dois crentes, um obtendo as coisas pelos olhos naturais, fazendo a escolha pelos olhos naturais, e um outro crente fazendo uma escolha oposta, contrária àquela daquele que fazia escolha pelos olhos naturais. Vendo a escolha de Ló, Abraão sabia que era justamente o lado oposto que era o escolhido por Deus para ele. Vendo que o grande sistema de igrejas naturais do século tem escolhido, você logo, como filho de Abraão, entende que é justamente o lado oposto que é o rumo, a direção que Deus tem para você, filho de Abraão. Para você, filha de Abraão, que tem a sua fé como controle de sua vida. E suas obras estão mostrando que a sua fé já tem tomado controle de sua vida. Não é uma fé manufaturada, não é uma fé esquematizada por homens, uma fé emotiva apenas, mas é uma coisa gerada na grande central elétrica de Deus, pelo Espírito Santo se manifestando em sua vida, não porque você é melhor do que ninguém, não porque você é diferente de ninguém. Não. O que faz a diferença é sua fé. O que faz a diferença é Deus. O que faz a diferença nos frutos das árvores é a natureza, é a espécie da semente. O que faz a diferença? Todas são árvores, todas são plantas, todas dependem da mesma terra, todas dependem do mesmo sol, todas dependem da mesma água, da mesma chuva. Todas se florescem, se rejuvenescem, se reverdecem no tempo próprio, com a mesma chuva, com a mesma estação do ano, mas uma dá um fruto e a outra dá outro fruto completamente diferente. Agora Jesus disse:
em São Mateus capítulo 7, versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, como também todos os profetas, não usaram uma ciência muito difícil para pregar a sua mensagem. Eles usaram a natureza, porquanto a natureza é uma Bíblia aberta. Davi disse, olhando para a natureza: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ora, pelas obras de Deus, você vê quem é Deus. E Jesus clamou para aqueles líderes religiosos: crede, pelo menos por causa das obras. Veja o céu, as estrelas, o sol nascendo, se pondo e voltando a nascer, falando de um nascimento, falando de um crescimento, falando de uma vida, falando de um amadurecimento na tarde, no entardecer, falando de um sepultamento, mas falando de uma ressurreição, de um novo alvorecer. Ao nascer do sol, você tem uma mensagem diária que há uma ressurreição. Como há um nascimento, como há um crescimento, como há um amadurecimento, há também uma morte, há também uma ressurreição. Agora, as obras das mãos de Deus estão testificando para os filhos de Deus. Está falando no coração de um homem que tinha um coração segundo Deus. Está falando a um homem que inspirava as suas poesias, que inspirava os seus salmos, os seus cânticos de vitória, na natureza, na glória de Deus, na manifestação de Deus, nas obras de Deus. Agora você está aqui. Você está num mundo moribundo. Você está num mundo em que as obras de Deus têm sido deturpadas, que as obras de Deus têm sido atacadas, as matas têm sido destruídas pelos tratores da evolução, o ar tem sido poluído, rios que antes tinham águas límpidas, saudáveis, hoje estão exalando mau odor como se fosse uma fossa negra. As obras naturais de Deus têm sido prejudicadas, têm sido destruídas pelos homens. A natureza tem sido sacrificada. Isto é certo, como a Bíblia também tem sido torcida, como crucificaram a Cristo, como furaram o lado de Cristo, traspassaram-no com a lança romana de credos e dogmas, de interpretações humanas. Eles têm traspassado a Bíblia Sagrada, têm torcido a seu bel prazer, mas disse São Pedro, para a sua própria destruição. A evolução destrói a natureza, mas a natureza vingará daqueles que a destruíram. A Bíblia diz que Deus destruirá aqueles que destruíram a terra. Mas é preciso sobreviver, é necessário evoluir. Sim, a Bíblia tem que se cumprir. Como Jesus veio para morrer, também a natureza está morrendo, sacrificada pela humanidade. Jesus foi sacrificado pela humanidade para dar o alimento espiritual. A natureza tem sido sacrificada para dar o alimento material, físico material. Mas fiquem sabendo vocês, que não sabendo dar valor nestas coisas, não sabendo dar valor no sacrifício de Jesus, os homens se perdem aos montões, aos milhões, tendo tudo em suas mãos para serem filhos de Deus e terem tudo sob o controle da fé, vivem sob o controle da dúvida, do intelecto, controle da ciência material, controle da incredulidade, controle dos credos, dos dogmas religiosos.
Oh, como isto deveria falar profundo ao coração da igreja, e ela entender que isto é alguém lá no alto clamando, clamando, clamando. Oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher, e chorando sobre a cidade, enquanto turistas estão embebidos, imbuídos na beleza de uma arquitetura. Lá está um profeta no alto do monte, chorando por causa das iniquidades, por causa dos adultérios, da prostituição, das mulheres casadas que estão se pervertendo, das moças que estão sendo destruídas, da fumaça, do fumo que está subindo, saindo das narinas de homens evoluídos, educados. Ali em cima está um homem chorando sobre as cidades, não imbuído, embebedado com suas luzes noturnas, com luminosos acendendo e apagando, estrelas cintilando. Mas lá está o pecado, lá estão os automóveis, lá estão as casas oficializadas nas entradas das cidades, lá estão os motéis e coisas assim, tudo oficializado pelo pecado, pela imundícia. Isso mostra, essas obras estão mostrando o que é que tem o controle da terra no presente momento. As obras dos homens, os atos dos poderes mostram quem está controlando a terra. São João não rodeou a coisa, não rodeou o toco. São João diz que quem está controlando a terra é o diabo. Mas uma coisa é certa, o reino babilônico, Nabucodonosor, controlou a todas as pessoas do seu reino, mas não controlou a Daniel, não controlou o seu espírito, não controlou a Sadraque, nem a Misaque, nem a Abednego. Com pena de fornalhas ardentes, com pena de cova de leões, não puderam controlar seus espíritos. A fé que eles tinham em seus corações controlou as suas vidas dentro daquele reino que quer dizer confusão. O ouro, sim, a mesma coisa você vê em José lá no Egito. Quem foi que controlou José na casa de Potifar? Foi a sua juventude? Foi a sua potência de jovem como homem? Foi aquela mulher adúltera, bonita naturalmente, cheirando, exalando perfume para conquistar? Não, não foi aquilo que controlou a José. Caso contrário, ele teria se deitado com ela, dizendo que Deus estava ali abençoando. Vou proteger meus irmãos, vou proteger meus pais, tendo esta mulher aqui dentro me amando como amante minha. Não é assim que eles querem proteger o evangelho hoje? Deitando na mesma cama com ela, com a grande prostituta de Apocalipse 17? Acordem, povo de Deus! Mas José estava controlado por uma fé diferente. Oh, isto nos faz saltar muralhas e ver as coisas por um prisma totalmente diferente. Filhas de Deus, filhos de Deus, enxerguem como Abraão enxergou. Olhem como Moisés olhou na hora que Deus falou com ele na sarça ardente. Olhe como José olhou aquela mulher lá na casa de Potifar. Olhe como Elias olhou a Jezabel. Olhe como João Batista olhou a Herodias. Não se embebedem com a beleza do mundo. Voltem suas costas para o mundo. Voltem para Deus. E deixem então que as obras deste povo, povo zeloso de boas obras, possam mostrar que a fé já tem tomado controle de seus corações, de suas vidas, de seus sentimentos, de seus sentidos e de todos os seus passos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe com esta bênção tremenda da palavra do Senhor. Agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo.